Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Martins e vou iniciar com vocês hoje o curso de Língua Portuguesa para concursos. Ou seja, como o próprio nome diz, curso de língua portuguesa para concursos. Não é que quem vai estudar português para outros motivos não vai aprender na mesma. Obviamente vai aprender. Mas a ideia é direcionar este curso, essas aulas, para aqueles que vão fazer concursos públicos, para aqueles que vão prestar provas de concursos e, eventualmente, também, eu já tive alunas, por exemplo, de concursos cujos filhos que iam fazer vestibular, assistiam às aulas junto e serve também. Vestibular e concurso, digamos, é muito parecido em termos de língua portuguesa. Mas a ideia realmente é essa, é direcionar para concursos públicos. Em se tratando de língua portuguesa para concursos, nem tudo é importante. Há tópicos da língua portuguesa que nós vemos nas gramáticas, ou nos dicionários, ou nos livros, que raramente ou nunca são exigidos em concursos públicos. Então, nós vamos trabalhar com todo o conteúdo necessário, vamos trabalhar com todo o conteúdo que pode aparecer em concursos, mas há tópicos que nunca interessam para concursos, então esses nós deixamos de lado para que vocês estudem esses tópicos depois que estiverem nomeados, depois que já estiverem ganhando. Não tem nada para fazer num sábado à noite, vai lá, abre a gramática e estuda a língua portuguesa que não interessa para concurso. Primeiro, nós temos de dar cabo daquilo que interessa. O que interessa? Passar no concurso. E língua portuguesa, você sabe, né, gente? No Brasil, concurso, 99,9% dos concursos tem língua portuguesa. Há um ou dois que não tem, é raro, ou seja, vai ter. Língua portuguesa vai ter, e eventualmente ainda tem redação, nós vamos trabalhar num módulo à parte. Na língua portuguesa para concursos, há digamos assim, uma escala de conhecimento. Não é assim, eu começo por qualquer ponto. Eu quero começar por pontuação. Eu quero começar por crase. Não existe isso, gente. Há, digamos assim, uma linha a ser seguida, do mais fácil ao mais difícil, do menos complexo ao mais complexo, daquilo que não tem pré-requisito, àquilo que tem pré-requisito. Exemplo, fonologia, que é o nosso tópico desta aula especificamente. É uma aula que não tem pré-requisito. A fonologia, ela se extingue em si mesma. Não precisa vocês estudarem outros tópicos para estudarem fonologia. É por isso que eu sempre inicio os meus cursos de língua portuguesa com fonologia, porque ela não tem pré-requisito. Mas vamos ligar o caso de pontuação, por exemplo. É impossível aprender bem pontuação sem saber análise sintática do período simples e análise sintática do período composto. Elas são pré-requisitos. E não há como aprender análise sintática sem primeiro aprender morfologia. Então, isso se chama pré-requisitos. São aqueles itens que eu tenho de estudar antes para aprender outros depois. Então, a ideia da língua portuguesa é que vocês sigam a ordem das aulas que estão disponíveis aí no teu ambiente virtual. Segue a ordem, procura não pular. Eu sei que vai haver alunos que já assistiram às aulas de português 10 vezes, que querem ir direto à pontuação, tudo bem, aí é um caso específico. Mas se você quer estudar língua portuguesa do início ao fim, estude na sequência das aulas. Ou seja, a primeira aula é fonologia. Então, vou estudar primeiro fonologia. Assiste a aula de fonologia, resolução de questões de fonologia. Terminou? Vamos à acentuação. Acentuação, resolução de questões de acentuação. Vai na ordem que vocês com certeza vão aprender bem. Agora, se começar a pular a ordem, hoje eu quero aprender a pontuação. Estou com o saco cheio disso aqui, acentuação, isso aí eu já sei, vou direto para a pontuação. Bom, aí não dá para se responsabilizar em termos de pré-requisito, tá? Então, um conselho de um professor que dá aula para concursos há 20 anos. Faz 20 anos que eu dou aula para concursos. E já vi as pessoas fazerem das coisas mais absurdas possíveis e também já vi as pessoas fazerem coisas muito boas em termos de concurso. Vai na ordem que tu vais aprender, certo? A fonologia, gente, como o próprio nome diz, fono quer dizer o quê? Som. Até que existe o fonoaudiólogo, né? Fono quer dizer som. Logia quer dizer estudo. Aí vem biologia, ecologia. A palavra, o radical greco-latino, logia, é um dos mais usados no dia a dia da língua portuguesa, certo? Então, fonologia, o que é? É o estudo dos sons. A fonologia só estuda sons. Então, durante essa aula, vocês não devem estar preocupados com a forma como a palavra é escrita. A escrita, na prática, pouco importa durante a aula da fonologia. Interessa é o som. Presta atenção ao som. Não te apega ao nome da letra. Aquilo que nós aprendemos na escola, desde que entramos na escola, geralmente antes, né? Os pais já, antes de enviarem as crianças para a escola, já fazem as crianças aprenderem as letrinhas, a letra do nome, a letra do nome da mamãe, a letra do nome do papai. Pois é, aquelas letras, elas têm um nome.
né, que no Brasil chama abecedário, que aliás não é o mesmo no país todo, né? Há diferenças na hora de falar aquele abecedário, há diferenças do sul e do nordeste, por exemplo, né? Eu não vou entrar nesse assunto porque não interessa para nós. Mas existe aquele abecedário, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sabe aquilo? Esse é o nome da letra. O nome da letra é uma coisa. Outra coisa é o som que a letra possui naquele contexto, naquela palavra. Pois então, o nome da letra durante a aula de fonologia pouco importa para nós. Não importa que a letra se chame G. Tá, o nome da letra é G. Mas qual é o som da letra G naquele contexto, naquela palavra? Porque o som da letra G é um numa determinada palavra e é outro noutra determinada palavra. São coisas diferentes. Então, durante a aula de fonologia, não te apegues ao nome da letra. Te apega, né? Ao som da letra. O som da letra, o som que está naquele contexto é que interessa. Bom, aí vocês também tendem a aprender, tendem a entender o que é um fonema. Vejam, ó, fon, de novo, ó, som. Som, o que é som? Fonema é a menor unidade de som. A menor unidade de som que nós, seres humanos, pudermos produzir de forma inteligente, ou seja, que tem algum sentido, se chama fonema. Não confundam fonema com sílaba. São coisas diferentes. Sílaba é uma emissão de voz. Aquilo que lá na escola, às vezes, em alguns professores, depende da didática de cada professor, né? Mas mandam as crianças fazerem assim, bate palminhas, né? Aí diz assim, gato. Então é gato. Sabe aquilo? Aquilo é sílaba. Ah, professor, mas isso eu sei. Ótimo. Já sabe melhor ainda. Então não confunde isso com fonema. Fonema é uma unidade de som, diferentemente de sílaba. Sílaba é uma emissão de voz. Macaco. Cada vez que eu falo a palavra macaco, eu abro e fecho a boca 3 vezes, bem rapidinho. Mas faço isso, ó. Macaco. Entendeu? Isso é uma sílaba, é uma emissão de voz. Outra coisa é o fonema, que é a menor unidade de som. Por exemplo, você pegar a palavra gato, ela tem 2 sílabas. Gato. Ótimo. Mas ela não tem 2 fonemas. Ela tem 4 fonemas, porque fonema é coisa diferente de sílaba. Vamos ver, ó. Gato tem 4 letras. Ótimo. Representação do som da letra G. Vejam, o nome da letra é G. O nome da letra. Mas o som que ela faz na palavra gato não é G, pessoal. Porque senão seria geato, entende? Qual é o som da letra G na palavra gato? É G. Então, ó, G. Ó, esse G aqui, na palavra gato, representa o som G. O A representa o som A. Sempre o A representa o som A? Não, depende. Às vezes tem um tio em cima do A e ele vira AN. Aí a nasalização já é um outro assunto. Mas vejam, vocês têm de cuidar o som naquele contexto. Neste contexto, o som da letra G é G. Neste contexto, o som da letra A é A. Neste contexto, o som da letra T, vejam, letra T. Mas o som é T. T. O som não é T. Porque se o som fosse T, seria GTO. E não é GTO. Ninguém diz, olha lá um GTO preto. Ai, sexta-feira 13. Não, não é isso. O som da letra é T. E o nome da letra é T. Entenderam como não dá para confundir uma coisa com a outra? O nome da letra, O. Quando nós fazemos o abecedário lá é O. Mas vejam que aqui não é O, né, gente? Aqui é O. E ninguém fala gató, né? Ah, eu vou sair com o meu gató hoje à noite. Ninguém diz isso, né? Eu acho que nem o sotaque mais esquisito do Brasil não fala gató, né? Fala gato, certo? Então, o som da letra é O. Ou, como geralmente no Brasil, fala U, né? Gato. Mas aí já é maneira de falar, e nós vamos entrar nisso porque maneira de falar não nos interessa aqui. Ah, mas o nordestino fala, nem nordestino fala, também não existe, né? Porque depende. O pernambucano fala assim, o baiano fala assado, o gaúcho não sei o quê, o mato-grossense também não interessa para a fonologia. A fonologia, ela trabalha em cima de um padrão, ela não trabalha em cima de sotaques. Então o sotaque não nos interessa aqui. Ah, mas lá onde eu moro, onde eu vivo, fala gatu. Não interessa, tá? O padrão é O, apesar do nome da letra ser O. Então vejam, gato tem 4 letras, tem 4 fonemas. Será que é o normal isso da língua portuguesa? Será que o normal da língua portuguesa é a palavra ter o mesmo número de letras e de fonemas e de sons? Não. O normal não é isso. Acontece. Temos lá as palavras simples, é gato, rato, pato, mato, certo? Mas não é o comum. O comum, gente, é isso aqui, ó. É haver mais letras do que fonemas. Vejam, a palavra herói tem 5 letras, mas ela não tem 5 fonemas. E por que ela não tem 5 fonemas? Porque o H em início de palavra não representa nenhum som. Em língua portuguesa não, em outras línguas sim.
Quem já aprendeu um pouco de inglês sabe. Qual é o som do H em início de palavra, e mesmo no meio da palavra? Qual é o som do H na língua inglesa? É aquele aspirado, né? Então, em inglês, herói seria hero. Não é hero, né? É hero. Né? Agora, em português, H em início de palavra não representa som. Então, nós temos a letra, mas não temos o fonema. Professor, o que são esses bichinhos, essas letrinhas, essas coisinhas estranhas que o senhor escreve ali? Isso aí é transcrição fonética. Existe um alfabeto fonético internacional, que nem é o que eu estou usando aqui. Porque para vocês não interessa. Interessa mais é para quem estuda linguística, estudantes da área de letras, aí interessa o alfabeto fonético. Se vocês pegarem um dicionário de inglês-português, por exemplo, geralmente vem a palavra em inglês e ao lado vem isso aqui, ó, a transcrição fonética, porque é para a pessoa saber como pronunciar. Isso é um alfabeto fonético internacional. Então, essas letrinhas, essas coisinhas aqui é um alfabeto fonético que para vocês não interessa porque não é matéria de concurso. É só para vocês entenderem que herói tem 5 letras, mas tem 4 fonemas. Ó. O H não tem som, 0, vazio. O E é E. Ah, professor, mas o nome da letra é E. O nome da letra é E, mas o som é E. Ah, professor, mas eu sou baiano e falo herói. Não interessa. Porque o gaúcho fala herói, tem gente que nem fala, entende? Então, não é por aí, não é o sotaque que interessa. Interessa sim, o padrão da língua portuguesa é que isso aqui seja um E e não um E. Isso aqui é um R, o nome da letra é R, mas o som é R. R, assim, né? R. Não é R, não, né? Senão seria herói, não é herói, né, gente? É herói. O O é O. O I é representado por Y porque é semivogal. Depois nós vamos ver isso. O importante aqui é que vocês entendam que herói tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas, só 4 sons. Ou seja, há casos em que o número de letras e de fonemas é o mesmo, há casos em que o número de letras é superior ao número de fonemas, e há um caso raro, que nós vamos ver depois, em que o número de fonemas é superior ao número de letras. É raro, mas existe, certo? O importante inicialmente é vocês não confundirem letra com fonema, são coisas diferentes. Fonema é o som, letra é a representação, ok? Os sons já existiam muito antes das letras. Muito antes. Esse nosso alfabeto, o alfabeto que nós usamos em língua portuguesa, em diversas línguas, segundo os estudiosos, surgiu com os fenícios. Os fenícios foram os primeiros a usar o tipo de alfabeto que nós usamos. Então, ou seja, é algo muito recente. Os fonemas já existiam, as pessoas já falavam antes, elas não escreviam. Uma coisa é falar, outra coisa é escrever, são coisas bem diferentes. Uma criança, por exemplo, quem tem filho sabe mesmo, quem não tem também sabe. A criança nasce, em seguidinha já começa a fazer os primeiros sons, aí 8 meses, 10 meses, 1 aninho já está a falar. É verdade ou não é? Mas ela vai escrever quando? Ela vai escrever bem depois. Algumas crianças mais precoces, às vezes escrevem com 3, 4 anos, outras demoram um pouquinho mais, mas não importa, elas falam antes de escrever. Então, falar é uma coisa, escrever é outra bem diferente. Não, são 2 mundos que às vezes se ajudam e às vezes se atrapalham. Um assunto que cai muito em concurso, em se tratando de fonologia, é o assunto que mais cai em concurso, são os dígrafos. Vejam, gente, uma das coisas que vocês devem, como estudantes de língua portuguesa, como estudantes para concurso, e como falantes de língua portuguesa, ou seja, pessoas que falam a língua portuguesa e que querem, obviamente, falar cada vez melhor, uma das coisas que vocês devem aprender é separar os radicais dentro das palavras. Vejam, o que é di? Esquece grafos, pensa em di. O que é di, pessoal? Sempre que a gente usa esse radical di, sempre é 2. Ó, dissílabo, 2 sílabas. Divisão, ó, visão, divisão. Vai um para cá, um para lá. O que é uma divisão? Eu tenho lá R$10. Vou fazer uma divisão. Partir em 2. Claro que divisão nem sempre é em 2, mas foi daí que a palavra surgiu. Vou dar R$5 para a Maria e vou dar R$5 para o João. Uma divisão. Com o tempo a palavra acabou sendo usada para outros, né? Não só 2, né? Mas surgiu a partir daí, de 2, de. O que é grafo? Escrita, letra. Então o que é um dígrafo? Um dígrafo é um encontro de 2 letras que representam um som. Um único fonema. Isso é muito comum na língua portuguesa, por isso que é o tópico que mais aparece em concursos quando se trata de fonologia.